E que atitudes essas, outras, seriam as que o réu pode adotar no prazo da resposta? Ora, estamos vendo que o réu pode contestar, reconvir e excepcionar, mas ele ainda pode impugnar o valor da causa, ele ainda pode requerer declaração incidente e ele ainda pode provocar intervenções, como chamamento ao processo, nomeação à autoria e a denunciação da lide. Então nós vamos trabalhar nesse quarto encontro com todas essas situações, principiando pela análise de um fenômeno que pode acontecer. O réu é citado e simplesmente não aparece. Professor, como assim? Ora, isso pode acontecer. O réu é citado, validamente citado, e não comparece aos autos, não oferece resposta, não contesta, por exemplo, a demanda. Se o réu, devida e validamente citado, não oferecer contestação, surgirá um fenômeno muito conhecido, a chamada revelia. O que é a revelia? A revelia é a ausência de resposta. Mais especificamente, a revelia é a ausência de um tipo de resposta, a contestação. Isso, aliás, pessoal, é importante que fique bem claro. A revelia consiste exatamente na ausência de contestação. Quer porque o réu simplesmente não a apresentou, quer porque o réu a apresentou de maneira intempestiva, fora do prazo. Porque, como todos nós sabemos, no procedimento comum rito ordinário, que é a regra geral, o réu é citado para oferecer a sua resposta no prazo de 15 dias, a contar da juntada aos autos do mandado citatório cumprido, se realizado por oficial de justiça, ou da juntada aos autos do aviso de recebimento, que é a cartinha que é enviada pelo correio. Vale dizer, portanto, que se o réu não oferece contestação no prazo de 15 dias no procedimento comum ordinário, que estamos adotando como exemplo paradigmático, acontecerá o fenômeno da revelia. E aí muitos de vocês devem estar se questionando: professor, e a revelia, ela acarreta exatamente o que no processo? Bom, gente, a revelia, uma vez manifestada, ou seja, uma vez constatada a ausência de contestação ou o seu oferecimento de maneira intempestiva, normalmente, notem bem a palavra que eu estou utilizando, normalmente a revelia acarretará determinados efeitos. Primeiro efeito da revelia: a revelia faz com que sejam presumidos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor em sua petição inicial. Primeiro e, diria eu, mais impactante efeito da revelia, portanto, é esse: a presunção de que tudo aquilo que fora afirmado pelo autor na petição inicial é verdadeiro. Se o réu não contestou, cria o sistema processual essa presunção. É bem verdade que é uma presunção relativa. E por que ela é uma presunção relativa? Porque ela comporta prova em contrário. Mas, de todo modo, é uma presunção. Então, o primeiro efeito da ausência de contestação é que se verifica a revelia e o efeito da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na sua petição inicial. Mas não para por aí o efeito da revelia. A revelia também acarreta dois outros efeitos de índole processual. A saber, primeiro, a desnecessidade de que o réu revel seja intimado dos atos processuais posteriores. E o segundo efeito processual importante é que ele acarreta o julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 330 do CPC. Coloquemos, portanto, em destaque isso. O que é revelia é a ausência de contestação, quer porque não foi oferecida, quer porque o foi de maneira intempestiva. A revelia, uma vez verificada, ela opera determinados efeitos. Primeiro efeito da revelia, presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.
Esse efeito é chamado de efeito material da revelia. Segundo efeito da revelia, denominado de efeito processual, a desnecessidade de intimação do réu-revel para os atos processuais posteriores e a provocação do julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330 do Código de Processo Civil, 330. Pois bem, mas vamos imaginar que revelia não houve. Vamos imaginar, então, que o réu compareceu ao processo e exerceu o seu direito de oferecer resposta. O réu pode ter, portanto, contestado, pode ter oferecido a reconvenção ou pode ter oferecido as exceções. O que a gente vai fazer a partir desse momento? Nós vamos estudar cada uma delas. Como eu já disse, a contestação, ela fica para o nosso último encontro, porque é o ato de defesa do réu por excelência. Trabalhemos primeiramente, portanto, com a exceção e com a reconvenção. A primeira coisa que a gente deve notar é saber, pelo menos, qual que é o objetivo de cada uma dessas modalidades de resposta. E aí a situação ela é razoavelmente entendida da seguinte forma. Se o réu pretende efetivamente se defender, resistir à pretensão que foi exercida pelo autor em sua petição inicial, a sua peça de defesa por excelência é a contestação. Pode acontecer, porém, e isso não é raro, de o réu pretender não apenas se defender, mas ir além e contra-atacar. É possível que o réu, por exemplo, pessoal, cobrado em uma dívida, diga assim: senhor juiz, eu não devo. E ao dizer senhor juiz, eu não devo, ele está fazendo isso via contestação. Mas como eu disse, ele pode ir além. Ele pode dizer assim: quem na verdade me deve é o autor e deve 200. E eu quero receber esses 200. Notem que a partir desse momento passa o réu a fazer um pedido a seu favor. E o réu, no procedimento comum ordinário, para fazer pedido a seu favor, ele deve oferecer então a resposta em forma de reconvenção. Notem então, a contestação é a defesa propriamente dita e a reconvenção é um verdadeiro contra-ataque. Qual é a característica primordial da reconvenção? O réu faz um pedido a seu favor. Mas não são essas as únicas duas modalidades de resposta. Há uma terceira, a chamada exceção. A exceção se divide também em 3 espécies. Nós temos a exceção de incompetência relativa do juízo, nós temos a exceção de impedimento e a exceção de suspeição do juiz. Vou repetir isso porque é uma nomenclatura técnica importante. Exceção de incompetência relativa do juízo, porque se trata da alegação de um vício inerente ao órgão jurisdicional. Impedimento e suspeição do juiz, porque se trata de um vício inerente à figura, à pessoa do magistrado, notadamente no que toca à falta da necessária imparcialidade. Induvidosamente, ao arguir à parte o impedimento do juiz ou a sua suspeição, o que a parte está arguindo é que o juiz não é imparcial como deveria ser para promover o julgamento daquela demanda. Sobre especificamente essas exceções, algumas colocações importantes. A primeira, a exceção, seja de incompetência relativa, seja de impedimento, seja de suspeição, ela veicula matéria estritamente processual. Importante destacar isso. A exceção veicula matéria estritamente processual, quer seja a incompetência, quer seja o impedimento, quer seja a suspeição. O Código de Processo Civil vigente exige que essas 3 matérias sejam arguidas via exceção. Significa dizer que, tecnicamente, essas matérias processuais
não podem ser arguídas no